Estamos de volta. Chaves, então, continuando esse assunto um pouquinho, gostaria que você entrasse nessa palavra pecado, que não é usada dentro do Espiritismo. Como é que a gente pode esclarecer o telespectador? A palavra pecado, amartia em grego, quer dizer tropeço. Na nossa caminhada evolutiva, toda vez que nós cometemos uma falta, que é o termo mais usado pelo Espiritismo, falta e também responsabilidade, e que de acordo com a lei de causa e efeito, que é bíblica também, aliás, é de todas as escrituras sagradas, não só da Bíblia, nós vamos colhendo o que nós semeamos, né? Então é um erro que antigamente a gente falava de pecado, é um erro que a gente comete ainda hoje, e logicamente por um bom tempo ainda vamos cometer, e que a gente tem a responsabilidade em cima disso que estamos fazendo, que fizemos. Na medida em que nós entendemos a transgressão, o mal, e nós o praticamos a si mesmo, aí a responsabilidade é maior. Então, mais dor que o indivíduo provocou, porque todo chamado pecado ou falta, tudo isso significa um mal cometido contra o nosso semelhante, contra a lei de Deus. Sim, mas não é Deus que leva a consequência. Quem leva a consequência é o nosso semelhante. Se, por exemplo, eu der um prejuízo de R$100 a uma pessoa, quem vai sofrer é ela, não é Deus. Mas Deus não quer isso, humanamente falando, porque Deus não quer nada, Deus é neutro, respeita o nosso livre-arbítrio, eu falei no bloco anterior. Então, humanamente falando, o que Deus quer de nós é a prática do amor. Como Deus ama você muito, Celina, como ama a mim, Ele não quer que eu lhe dê um prejuízo, porque Ele não quer que você sofra. Então, eu cometendo a falta, na linguagem cristã e de um modo geral, pecado, eu estou cometendo uma ação contra a lei divina, mas quem vai sofrer com essa ação é você e não Deus. É claro que a Bíblia diz várias vezes, por exemplo, Deus perdoa. Aliás, no Pai Nosso, nós oramos, né? Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aos que nos devem, aos devedores nossos. Mas é o modo de falar. Quer dizer, nós temos que imitar Deus. É o modo de falar da Bíblia. Por exemplo, lá na criação do mundo, fala que Deus criou o mundo em 6 dias, que são períodos de milhões de anos cada um, e não dias de 24 horas. Abordamos isso num programa anterior. E que no 7º dia ele descansou. Deus cansa? Pois é. Não. Mas a Bíblia quer ensinar para nós que nós devemos descansar. Trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Quer dizer, é o feriado semanal que hoje é universal. Porque se o indivíduo não descansar, ele fica estressado, ele vai adoecer. Então, é para o bem nosso. Então, fala que Deus descansou para dar a entender que nós também temos que descansar. A Bíblia fala que Deus perdoa para dar a entender para nós que nós temos que perdoar. E como disse Jesus, não 7 vezes, como o Pedro perguntou, mas 70 quantas vezes 7 vezes, mas 70 vezes 7. E como esse número na Bíblia, 7, ele é um número que designa uma imensidão de coisas, não é? Não só 7 mesmo, e vezes 70, então muito maior ainda. Chaves, como é que fica, por exemplo, a pessoa que comete esses erros, essas faltas, vamos dizer assim, e às vezes não tem consciência que está cometendo, a responsabilidade é a mesma? Não. Aí é na medida, eu falei um pouquinho antes, na medida que o indivíduo tem conhecimento da gravidade, a responsabilidade dele é maior. Como é que fica essa lei de causa e efeito para aquele que não tem o mesmo conhecimento que um outro que já está, né, bem mais adiantado
nos estudos, nas pesquisas, até nos atos? E a responsabilidade dele é maior. A igreja Não, nesse que não tem esse conhecimento. Pois é, do que tem, a responsabilidade Sim. dele é muito maior. A Igreja Católica chama de pecado mortal, aquele pecado em que o indivíduo tem pleno conhecimento e pleno consentimento. Faz Quer consciente, dizer, né? ele sabe que é errado E faz. a si mesmo. Um exemplo, o aborto, que é uma transgressão da lei divina, é um assassinato muito assim premeditado. Eles correm atrás de abortistas, pensam muito, discutem. Quer dizer, é o que na lei civil eles chamam de crime premeditado. Aí seria também um pecado premeditado, uma falta premeditada. Por isso ela é gravíssima. Então, na medida que o indivíduo conhece a questão, não é? E ele a transgride, a si mesmo, a responsabilidade dele é maior. E isso aí cheira o que a Bíblia fala, o que Jesus diz, pecado contra o Espírito Santo, que é exatamente esse pecado, que é feito contra a voz da consciência do indivíduo. Ele sabe que é errado e ele faz a si mesmo, com pleno conhecimento e pleno consentimento. É o pecado contra o Espírito Santo dele, porque na Bíblia, eu estou falando da Bíblia, para quem estuda a Bíblia, principalmente de modo mais profundo, é só examinar, sem um prejuízo de interpretação. Demônio na Bíblia, ou melhor, eu estou falando do Espírito Santo, o Espírito Santo na Bíblia é a alma do indivíduo, mas por coincidência o demônio também é a alma do indivíduo, né? Mas, quer dizer, é contra a alma dele. Agora, recomendo quem quiser conferir, 1 Coríntios 14:14, lá está escrito assim, quando o indivíduo ora em línguas, é o próprio Espírito dele que ora, porque ele conhece línguas de vidas passadas, ou então um Espírito está falando através do Espírito dele. Mas aí tem que ter, de qualquer jeito, a compatibilidade para ele ter algum de conhecimento. Energia. Nós já vamos voltar nesse assunto. Aguarde um momentinho, que vamos para um rápido intervalo e já voltamos.